e livra os cativos. Então, 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 7 em diante. O título da mensagem é: Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. Diz assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcança-la eu? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tu libertarás. Então Davi, antes dele agir para buscar o resgate ali da família dele, o resgate da família do povo dele, que havia sido levado ali em Ziklag, ele consulta a quem? Ao Senhor. Isso aqui vem nos mostrando, irmãos, que antes de qualquer batalha, meu irmão, minha irmã, antes de qualquer luta, batalha física ou batalha espiritual, é necessário orar e consultar a quem? A Deus. É necessário entrar em uma oração e buscar a direção de quem? De Deus. Então você vai orar em cima de um propósito, vai orar para batalhar ali em prol de uma luta, de uma dificuldade que você e sua família estão enfrentando. Então sempre tem que ser na direção de quem? De Deus. Antes de tomar qualquer decisão dentro do casamento, é necessário que a oração. Antes de decidir casar, é necessário a oração. Antes de se ter filhos, é necessário a oração. Antes de se pregar Jesus à família, é necessário antes a oração. Para saber como vai falar, para saber como vai proceder. Antes de chegar e trazer uma palavra, uma correção, um ensinamento dentro da sua casa, para com a sua família, para aqueles que são seus, é necessário a oração. Então, antes de tomar qualquer decisão na vida, antes de agir nesta vida, é necessário a oração. Irmãos, nós precisamos estar atentos à palavra para a gente não perder o que Deus tem falado conosco. Então, antes de qualquer decisão na sua vida, você precisa orar a Deus primeiramente, para saber se Deus está em comum acordo com a decisão que você vai tomar. Para saber se aquela decisão é satisfatória ao coração de quem? De Deus. Se Deus está contigo naquela batalha, se Deus está contigo naquele propósito, se Deus é a favor da decisão que você está tomando ou daquilo que você está fazendo. Então é necessário primeiro consultar a quem? A Deus. Aqui está o segredo das batalhas de Davi serem vitoriosas. Porque ele orava e consultava a Deus o quê? Antes. Aí ele pergunta, né? Ele fala com Deus. Ele diz assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa, ou seja, aquele povo, né? Alcançá-lo ele? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tu libertarás. Então, quando ele orou, ele falou com Deus. Deus falou para ele: Pode ir, vai com toda a força, persegue essa tropa, porque com certeza tu vai o quê? Alcançar. Olha para você ver, e Davi orou, e Davi obteve o quê? Resposta. Quando a gente ora, a gente preocupa-se em saber qual é a vontade de quem? De Deus, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Deus também vai nos responder. E hoje Deus responde ao seu povo. Responde, pastor. Como que Deus responde às pessoas? Através da sua quê? Palavra. Através das Escrituras. Por isso nós temos que procurar conhecer a palavra de quem? De Deus.
Por isso que a gente tem que buscar estar na casa de quem? De Deus, para a gente ouvir as pregações, as palavras, porque a gente ora, a gente clama, a gente busca uma direção para o resgate da nossa casa, para o resgate da nossa família, para o resgate daqueles que se perderam, daqueles que saíram do caminho, daqueles que saíram da fé, do propósito. E Deus vai nos responder através das palavras, através das pregações. Presta atenção aqui em mim, irmãos, para você não perder a sua vez. Presta atenção aqui na palavra. E Deus vai te responder através da palavra de quem? De Deus. E quando Deus falar algo com você, vai ser uma resposta o quê? Clara, daquilo que se tem o que fazer, da decisão que se tem que tomar, do comportamento que se tem que ter dentro do casamento, em meio à família, em meio ao lar, em meio à criação dos filhos, em meio à situação que você está passando, a batalha, a adversidade, o problema. É preciso estar atento, prestar atenção à palavra, prestar atenção às escrituras, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado. Seus ouvidos têm que estar abertos, atentos à palavra de quem? De Deus. As direções que Deus o quê? Dará. Os ensinamentos que Deus o quê? Dará. A sua vida, o seu coração. Nós precisamos estar atentos. Aí Deus ele fala, persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Deus falou, olha, você vai ainda obter êxito. E tudo tu libertarás. É como se Deus dissesse a Davi, pode ir, Davi, que eu sou contigo. Pode ir para frente com tudo que eu sou contigo. Olha, sou eu que estou direcionando a sua vida. Sou eu, que vou à frente dessa batalha. Vai com tudo, Davi, vai nessa força, vai nessa fé, vai com tudo. Aí diz assim, versículo 9: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Versículo 10: e seguiu-os Davi, e ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Então foram 600 homens com Davi, mas chegou lá, quando chegou no ribeiro, o que aconteceu? 200 ficaram aqui para trás, e seguiram com ele 400. É assim, irmãos. Tem gente que muitas das vezes vai buscar o resgate da família e está ficando para trás. Ela entra no combate, ela entra para ir para a guerra, para resgatar a família, para resgatar a casa, para resgatar o casamento, para resgatar a vida dos filhos que se perderam, que se desviaram, e se deixa ser tomada pelo cansaço. Talvez você está muito cansado espiritual. Você precisa voltar a orar, voltar a ler a Bíblia, voltar a estar na casa de Deus. Você precisa voltar a ter comunhão com a palavra de quem? De Deus, a obedecer às Escrituras. Talvez você está se deixando ser levado pelo cansaço, porque longo e comprido tem sido a sua caminhada. Longo e comprido tem sido o seu caminho. Aí a pessoa vai esmorecendo, vai desanimando, vai ficando cansada e vai parando de fazer aquilo que Deus o quê? A instrui. Vai parando de fazer aquilo que Deus a direciona. Vai parando de fazer o que a palavra de Deus diz, o que a Escritura fala a respeito dela, da casa dela, da família dela, do casamento dela, da situação que ela está vivendo, da situação que ela está passando. Ela está se deixando ser envolvida por cansaço, ela está se deixando ser tomada pelo cansaço, e ela não está indo para resgatar a família dela. Ela está ficando na beira do caminho. Não fica na beira do caminho não, meu irmão. Não fica na beira do caminho não, minha irmã. Você tem uma família inteira para resgatar. Tu tem uma família inteira para você ganhar para
para Jesus. Você tem filhos e filhas ainda que não são convertidos. Você talvez tenha o seu cônjuge que ainda não é convertido. Talvez você tenha os seus pais que ainda não são convertidos, parentes de perto, de longe que ainda não são convertidos. Olha, teu caminho é cumprido, você precisa prosseguir. Você precisa avançar, você precisa orar mais, você precisa buscar mais, se entregar à palavra, estar mais na presença de Deus, cumprir as escrituras, se fortalecer, se renovar, a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus, praticar, viver a verdade de Deus na sua vida. Você tem uma família para resgatar, tu tem um casamento ali para resgatar, talvez para restaurar, para Deus reconstruir, para Deus refazer. Alguém na sua casa, na sua família que está perdido, você precisa ganhar para Jesus. Pessoas da sua família que você ainda tem que pregar a verdade, fazê-las conhecedoras da verdade, da palavra de Deus. E talvez tu, por causa do cansaço, está parando na beira do caminho, está ficando para trás. Foram 600 homens de guerra com Davi. Olha, 200 ficaram para trás, seguiram só 400 por causa do cansaço. Talvez pessoas ali que faltaram para elas o quê? Preparo. Elas se cansaram na metade do caminho. Se preparem para as batalhas. Se prepare para ganhar a sua família para Jesus. Se prepare para resgatar a sua família para o Senhor. Se prepare para resgatar aqueles que estão perdidos na sua casa. Se prepare para resgatar aqueles que se desviaram, aqueles que se decepcionaram com algo, se frustraram com algo e saíram da presença de Deus. Se prepare para resgatar essas pessoas e trazê-las novamente, irmãos, ao plano de salvação. Trazê-las novamente ao encontro verdadeiro com quem? Com Jesus Cristo. Olha o resgate da família precisando acontecer na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na vida dos seus parentes de perto e longe. Quantas pessoas da sua família ainda precisam ser resgatadas? Precisam ali conhecer a palavra, precisam entender as escrituras. Tu não pode se cansar, tu não pode parar no meio do caminho, tu não pode desanimar no meio do caminho. Olha, então o que aconteceu, hein? Seguiu Davi e ele, os 400 homens, porque 200 homens ficaram para trás. Homens de guerra que desanimaram e ficaram para trás, ficaram cansados, por não poderem, de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Bessor. Eles não conseguiram nem atravessar o ribeiro, de tanto cansaço que esses homens estavam. Talvez você está muito cansado, você não está conseguindo atravessar as fases da vida necessárias, os problemas, as adversidades, as dificuldades, para você resgatar a sua família, para você resgatar o seu casamento, para você resgatar os seus filhos, para você resgatar a sua parentela para Jesus. Talvez você não está conseguindo vencer o cansaço nem para estar na casa de Deus, para ouvir uma palavra, para se renovar, para se fortalecer espiritualmente. Irmãos, é o momento da igreja despertar, é o momento da gente que se diz o povo de Deus despertar. Há muitas pessoas para serem resgatadas, há muitas almas para serem o quê? Ganhas, principalmente dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa família, principalmente referente à nossa própria o quê? Parentela. Abra a sua visão, abra o seu entendimento, enxergue a palavra, enxergue a verdade. Tem muitas pessoas, talvez da sua própria família, que precisam ser resgatadas. Precisa haver um despertar, precisa haver ali um olhar para a palavra de Deus, um olhar para as escrituras, voltar-se o coração à palavra, à obediência ao Senhor. E diz assim: olha o que diz a palavra do Senhor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água.
Então eles encontraram ali, no meio do campo, um homem que? Egípcio. Um homem egípcio, ele representava ali um homem de outro que? Outro povo, não era o povo de Deus. O povo egípcio não fazia parte do povo de Deus. Só que eles deram pão para aquele homem o quê? Comer. Egito, irmãos, muitas das vezes representa o mundo. Talvez alguém da sua casa está igual a um egípcio, ou seja, ela está mais lá no mundo do que na presença de quem? De Deus. Você precisa dar para essa pessoa o quê? Pão. Eu já falei aqui que pão, ele representa a palavra de quem? De Deus. É o que vai saciar a alma da sua quê? Família. É o que vai saciar a fome espiritual da sua quê? Da sua família. É necessário dar pão à sua família, trazer palavras de ânimo, palavras de libertação, palavras de transformação, palavras de conselhos, palavras de ajuda espiritual. É necessário oferecer o pão à sua família. Se é casada, é necessário oferecer o pão do fortalecimento ao seu cônjuge. Você tem filhos, filhas, pais, irmãos, é necessário oferecer o pão da palavra a eles, para que eles sejam o quê? Resgatados, para que eles sejam alimentados. É necessário oferecer o pão da palavra à sua família, aquele que se encontra perdido, aquele que se encontra desviado, aquele que está fora do caminho, aquele que se encontra como o quê? Como o egípcio, aquele que se encontra talvez fora do meio do povo de quem? De Deus. Esse precisa ser resgatado, essa precisa ser o quê? Resgatada. Tem que oferecer o pão da palavra. Mas como que você vai oferecer o pão da palavra se nem você estiver buscando conhecer a palavra, conhecer as Escrituras? Como que tu vai oferecer o pão da palavra, meu irmão, minha irmã, se nem tu estiver na casa de Deus buscando ouvir a palavra de quem? De Deus. O que você vai partilhar com a sua família se você não estiver na palavra de quem? De Deus. O que você vai partilhar com os seus filhos? Que ensino, que autoridade tu vai ter dentro da sua casa para corrigir seus filhos, para ensinar os seus filhos, se você não tiver a palavra, se você não estiver na prática da palavra de Deus, se você não estiver praticando a verdade na sua vida, se você não estiver vivendo e andando segundo as Escrituras, que palavra tu vai repartir? Quanto que você vai ter palavra para trazer o consolo, para trazer o ensino, para trazer a exortação, para trazer o conselho, para trazer o renovo, para trazer o fortalecimento, para trazer uma nova chance, uma nova oportunidade, para trazer ali um ânimo à sua casa, para trazer o resgate da alma da sua família, que talvez se encontra como um egípcio, que se encontra lá no mundo e fora do povo de quem? De Deus. Talvez venha até você e talvez você não tenha uma palavra, porque você também não está vivendo a palavra. Talvez alguém venha até você, vem pedindo um conselho, vem pedindo uma orientação, e tu não tem palavra, porque tu também não está buscando aprender a palavra, tu não está buscando orar, você não está buscando uma comunhão com Deus. Irmãos, desperta, ofereça o pão à sua família. Ofereça a palavra de Deus à sua casa, o plano de salvação à sua família. Pregue Jesus aos seus. Tu está esperando o que para pregar Jesus à sua família? Olha, talvez tem pessoas na sua casa que a idade já está até chegando, está se aproximando, e tu não prega Jesus para eles, tu não prega Jesus para ela, tu não fala da verdade ali para ele e para ela. Precisa oferecer o pão da palavra à sua quê? Família. Tu precisa oferecer à sua família o plano de salvação. Tu precisa pregar a verdade àqueles que são
são seus. É necessário orar pela casa, orar pela família, mas também tem que resgatar a família com o pão da palavra, oferecendo o alimento espiritual, oferecendo a verdade, oferecendo a palavra de Deus, a palavra inspirada na unção do Espírito Santo, no conhecimento das Escrituras. Tu tem que buscar para você conseguir passar a sua o quê? A sua família. Tem que buscar força de novo, comer do pão, comer da palavra, se alimentar, ser cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, para você chegar a falar a sua casa, falar aqueles que estão à sua volta, e eles também terem a palavra que ensinar. Eles também terem a palavra de ensinamento, para que eles também queiram ser resgatados. Para que elas abram o coração à palavra e queiram esse resgate, e também queiram estar na casa de Deus, queiram se renovar, queiram ali o que? Se fortalecer, queiram se alimentar da palavra de quem? De Deus. Mas é necessário oferecer o pão. É necessário oferecer a palavra de Deus. Ofereça o pão da palavra para o resgate da sua família, para o resgate da sua casa, para o resgate do seu casamento, para quem é casado. Amém, povo de Deus. Vamos aplaudir a Deus por essa palavra. Hoje nós vamos só até aqui. Guarda no seu coração as Escrituras, em nome de Jesus.